Fala galera, estamos aqui mais um episódio do Breedercast, o podcast da Breeder Educação. E hoje eu tenho a honra aqui de receber um convidado muito especial, convidado Emerson Cuzzi. Seja muito bem-vindo, Emerson. Obrigado. Valeu. E eu vou começar aqui a dar algumas credenciais do nosso convidado aqui, ó, que tem até que fazer anotação aqui para lembrar de tudo. O Emerson hoje, ele é fundador e diretor executivo da Live Business Advisors, conselheiro consultivo da Auxiliadora Predial e do Grupo Logos, conselheiro de administração do Grupo Malve e cofundador da Idorn. Olha o nível do nosso convidado hoje aqui, e eu estou muito feliz de estar recebendo o Emerson. Emerson, que eu tive a honra de ser, que ele foi palestrante no nosso congresso, primeiro congresso Breeder em 2023, tivemos a honra de receber o Emerson, palestra uma das mais elogiadas do congresso, e ter a honra de estar te recebendo aqui no nosso podcast. Muito obrigado pelo teu tempo, Emerson. Eu que agradeço, prazer estar aqui contigo, lembro muito bem do congresso, foi maravilhoso. Que bom que a gente está aqui para trocar umas ideias e falar sobre trajetória, desafios, mudanças do mundo, né? Como tu falaste, eu hoje tenho a minha consultoria aqui, a Live, né? Que é uma das minhas frentes de atuação. Atuo como conselheiro de empresas, como tu citaste, e sou cofundador da Eidro, que é uma startup de inteligência artificial para o varejo e indústrias conectadas ao varejo. Ou seja, um pouco dos meus envolvimentos. E também eu ajudo muito na questão de educação, tá? Pro bono. Eu participo de uma entidade sem fins lucrativos que é a Mais Pratique, dá treinamentos gratuitos, porque eu acho que a educação e o conhecimento são as únicas coisas que realmente transformam as sociedades. Exatamente, que legal. E aproveitando, antes de eu já começar efetivamente as perguntas, você que não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreve no canal, ativa a notificação aí para receber toda vez que nós tivermos novos episódios aqui no Breedercast. E agradecer, 2 agradecimentos muito especiais. Primeiro ao pessoal da Vencer Hub, nossos grandes parceiros aqui. Estamos aqui gravando no estúdio da Vencer Hub. E também Cash to Pay, que é um braço direito dos empresários, das empresas aí, como vender é importante, receber também. E ele é um patrocinador nosso aqui, está nos auxiliando aí. Então, você que está empresário, empreendedor aí, consulta eles que podem ajudar bastante a empresa de vocês. Vamos lá, Emerson. Hoje a gente falou do estado atual, né, do Emerson, né, o que anda fazendo dessas inúmeras iniciativas, e nós estávamos conversando antes de começar aqui efetivamente, tantas atividades, tantas iniciativas, mas a gente sabe que hoje o Emerson aqui é a pontinha do iceberg, né? Isso aqui que a gente acabou de retratar na tua apresentação. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa trajetória, como é que surgiu, como é que veio o Emerson, como é que tu começou até chegar nesse momento atual. Legal. Eu sou de uma família do interior do estado, né, de Esmeralda, né, aqui do nordeste do estado do Rio Grande do Sul, né, que fica entre Vacaria e Lagoa Vermelha. Uma família do agronegócio, né, criação de gado e plantação de soja, mas eu nunca fui a pessoa que mais gostei de estar na fazenda. E aí meu pai, que gostava muito de trabalho, né, ele percebia isso, e como eu não gostava muito de ir para a fazenda trabalhar, eu gostava de estar na fazenda, porque eu acho muito legal estar em fazenda e etc. Gosto de ir até hoje, né? A minha noiva atual também é em fazenda em Bagé, a Eliana, e ele percebeu isso e ficou sócio com outras 2 pessoas para montar um supermercado da cidade, na época o maior supermercado, com todo o processo, né? Com frigorífico, tá? E lá começou a minha vida na prática de execução e gestão em negócios, né? Um dos sócios era contador e advogado, e o outro era o verdadeiro, que era quem tinha um armazém, né? Que era o varejista. Com essas pessoas eu aprendi, né? Comecei a trabalhar com 13 anos, e de lá surgiu essa minha veia de querer estudar, vir embora. Naquela época mesmo eu já tinha certeza que eu queria vir estudar em Porto Alegre. E aí se desenrolou a minha carreira, vindo para Porto Alegre estudar. Eu fiz ciências contábeis
E logo que eu entrei na faculdade, eu elegi alguns temas que eu entendi, que isso acho que é uma coisa que eu vou escrever eu estou escrevendo um mini e-book, um artigo sobre isso para me ajudar as novas gerações. O que é? Naquela época eu pensei, eu estava em dúvida em fazer contabilidade ou administração, optei por fazer contabilidade, porque eu achei que eu teria mais profundidade nos números e no conhecimento, né, dos dados das empresas. Mas eu sabia que isso não era suficiente. Aí eu pensei, quais são os temas que eu deveria conhecer para ser um profissional que eu queria me tornar? Eu elegi contabilidade e finanças, tecnologia, conhecer sobre leis e regulamentos, como eles funcionam, porque a nossa sociedade ela é regulamentada, a gente tem que saber essa questão do compliance, da conformidade, das leis, de como trabalhar isso nas organizações, etc. A questão de liderança e cultura, porque a cultura come a estratégia de uma empresa no café da manhã, como diz Peter Drucker. E a questão de estar sempre ligado com o que está acontecendo no mercado, ou seja, aquela curiosidade por inovação, por observação, por saber o que está acontecendo de novo em vários lugares, e aí você faz isso pela leitura, por cursos e etc. Então eu elegi esses temas e passei a minha faculdade inteira, os meus outros cursos, depois eu me formei, fiz MBA, eu fiz MBA em tecnologia da informação, em gestão de varejo, uma série de outros cursos, que eu não vou listar todos aqui, que eu fiz alguns, bastantes. Recentemente eu fiz um de IA, implicações de IA para os negócios no MIT. Né? Então a minha carreira sempre teve linkada com esses 5 temas. Né? Me formei. E uma outra coisa interessante é que todos os empregos que eu procurei ter durante, né, a minha faculdade foi para conquistar conhecimento. Eu não estava preocupado com a remuneração. Mas eu tinha uma meta que 1 ano antes de eu terminar a faculdade, eu tinha 2 caminhos. Ou eu entrava numa empresa que me desse possibilidade de crescimento, de voar alto, né? Ou eu iria morar fora do país. Coincidentemente ou não, em março de 1998, eu entrei na Lojas Renner, onde eu fiquei quase 22 anos. Né? Saí de lá como diretor executivo de tecnologia e gestão. Então, o que eu posso deixar de reflexão? A gente sempre ter objetivos, a gente, no meu entender, ter objetivos e metas e possíveis caminhos ajudam. Foi o que eu tracei. Assim, 1 ano antes de eu terminar minha faculdade, ou eu vou para um lugar ou eu vou para o outro. Acabou eu entrando na Renner ficando 22 anos. Pô, Emerson, nós nem estamos ainda no início da história, né? Mas eu tô assim, aqui boquiaberto, né, com a questão de e um pouco invejoso, vou dizer bem a verdade, pela maturidade nessa época dessa clareza, né? Clareza que tinha nessa época de eu elegeu essas 5 pilares, né? E a clareza durante o processo da faculdade, eu fiquei com inveja porque eu pensei, nossa, eu me lembrei na época da faculdade, eu não tinha essa clareza. Né, essa clareza, né? E achei bem interessante. O que tu atribui essa clareza? Não sei, tinha. É do Emerson, não sei se pessoas que estavam ao teu redor, talvez pra ti até seja natural ter essa clareza, porque afinal foi a tua trajetória. Mas eu acho muito interessante, muito relevante essa clareza, né, numa época da vida que é a época de ir pra faculdade. Sim. Eu acho que uma das coisas é que quando a gente também não tem muitas opções, e você quer vencer, você quer se desenvolver, você quer ser uma pessoa melhor, não que todos não queiram, mas eu tinha isso. Claro, eu tinha, só para tu ter uma ideia,
eu tinha clareza do que eu queria ter minha independência financeira aos 45 anos. Se eu decidisse não trabalhar mais, eu poderia fazer. Olha as metas, tipo assim, antes de eu terminar a faculdade, 1 ano, eu quero escolher se eu entrar numa empresa boa, etc. Outra coisa, eu queria, antes de casar e ter filhos, eu queria ter uma pós-graduação. Tu entende que eu sempre tentei traçar objetivos para frente. Então, uma delas, eu queria vencer, não queria depender dos meus pais e queria ter uma vida que eu pudesse explorar muitas coisas, né? De poder conhecer, viajar, estudar, etc. Então, eu dependia das minhas condições, eu dependia de trabalhar. E eu sempre trabalhei desde cedo, desde os 13 anos. Então, acho que a garra, obviamente eu tive a ajuda de muitas pessoas, né? Muitas pessoas trocam, nos ajudam com isso. As próprias pessoas lá que eram sócios do meu pai, né? Algumas pessoas que trabalharam comigo, né? Então, tipo, sempre está tendo ajuda e uma das coisas interessantes, eu observo as pessoas para aprender com elas. Não precisa, às vezes, tu falar com uma pessoa, mas tu observando as atitudes, os seus comportamentos, a forma como ela decide, como que ela fala e se porta, já é um aprendizado. Que legal, legal, com certeza. E aí essa entrada nas lojas Renner, um ano antes de se formar, como é que foi dali então? Eu te interrompi aqui para trazer um pouquinho esse ponto que eu achei bem relevante. Como é que foi dali então, até essa continuidade da história do Emerson? Então, eu fiz uma carreira, eu entrei lá na Renner como auditor interno júnior, para montar uma área com um outro colega, né, na época, o Jefferson, para montar uma área de auditoria interna na loja Renner. E aí, logo em seguida, um ano depois, a J.C. Penney, que era uma empresa americana, acabou comprando o controle da Lojas Renner, que era uma empresa familiar, né? Mas que já estava com processo de gestão profissional, que o Galó já era o presidente da empresa, a quem eu me reportei praticamente o tempo todo que eu estive na Lojas Renner. E aí eu fui, né, galgando o meu crescimento. Mas como eu sempre fui voltado à tecnologia, eu era uma pessoa formada em contabilidade, com conhecimento em finanças, mas sempre gostei de tecnologia. Fiz cursos técnicos, MBA, né? Sempre foi uma paixão. Tá? Tanto que, na época, eu acho que no Brasil, eu não posso dizer que foi a primeira, mas deve ter sido uma das primeiras empresas que implantou auditoria de tecnologia, de auditar áreas de tecnologia, de usar a tecnologia para fazer auditoria, foi a Lojas Renner, e eu fui uma das pessoas que fez isso na época. Tá? Inclusive, eu fui o programador. Caramba, programador. Exato. Né? Aprendi SQL Server, né, para trabalhar extração de dados, montagem de relatórios de sessão. Então, eu também botei a mão na massa lá atrás. Então, depois aí acabei fazendo projetos de logística, participando de projetos de aquisição de empresas na Lojas Renner como a Camicado, virei diretor de tecnologia, por aí se foi. E aí chegou o momento de sair para ter outros desafios, né? Que daí foi o momento que eu planejei a minha saída para um desejo de empreender, de ter uma consultoria, atuar como conselheiro e empreender no mundo de startup, que aí surgiu a Eidron, que é a nossa startup de IA, né, que eu tenho 2 sócios, que é o Júnior e o Rinaldo, que tocam. Né, eu não me envolvo tanto no dia a dia da startup, quem está mais envolvido é o Júnior e o Rinaldo, que é o nosso cientista de dados-chefe. Né, então, mais ou menos, rapidamente falando, claro que falar de 22 anos da Renner, né, que foi uma empresa, para mim, foi incrível, né, 22 anos. Ainda sou acionista lá da Renner, tenho ações. Né,
tem muitas pessoas que estão lá que eu ainda respeito muito. Então, Aproveitar e sanar uma curiosidade. Eu li alguns anos atrás, eu confesso que eu não lembro o nome do livro, mas é o livro do Galor, que traz experiência, enfim, experiência da Renner, diversas atitudes que são relacionadas, por exemplo, ao encantamento do cliente. Um livro fantástico, foi um livro de cabeceira. Lembro que eu li, acho que faz uns 6, 7 anos, por aí, e virou um livro ali que deixou algum tempo ali eu consultando aquele livro de tantos sites legais. É claro, pô, indiscutível, né, trajetória, né, tanto da empresa quanto dela. O que Emerson, nesse período, trabalhando disso aqui, se reportava diretamente, né, interagia diretamente com ele? O que tu atribui? Eu gosto muito do resumo, porque por mais que tu resuma em algumas qualidades, algumas características, e certamente a gente quando faz isso é injusto, né? Mas, pelo menos para a gente conseguir fazer, vamos dizer, o 80-20, o Pareto, né? O Pareto das qualidades. O que atribui na tua visão, assim, principais qualidades como gestor, como visão, o que fez com que a Renner, né, adquirisse tamanho que é e tudo mais, nessa interação assim com ele, né? Pegando pela gestão do Galol, que tu vê assim com grandes características que trouxe de aprendizados, que tu atribui assim? é difícil resumir em poucas, são muitas, né? O livro é o Poder de Encantamento. Poder de Encantamento. Eu até tenho uma dedicatória lá no livro, se tu percebe lá no... Olha, eu acho que, né, trabalhei todo esse tempo com o Galol, eu acho que ele sempre foi uma pessoa, né, muito conhecimento do varejo, muita profundidade, um líder que presente, né, não era um líder que estava, né, na sala dele, um líder presente nos negócios, nas lojas, né, questionando, provocando, querendo sempre fazer o melhor, que a empresa melhorasse, que as pessoas melhorassem. Entendeu? Eu sempre tive uma relação muito ética, correta, direta, objetiva. Então, é uma pessoa que tinha facilidade de trato. Né? Então, assim, tem muitas qualidades. Tá? Mas, eu acho que a paixão dele pelo varejo, né? O amplo conhecimento dele do varejo, a questão de ele botar o cliente sempre na frente, aí vem o livro O Poder do Encantamento, esse envolvimento no dia a dia de estar na loja, uma conversa muito objetiva, muito disciplinada, prática, coisa que eu também gosto. Então, são algumas das muitas características que ele tinha, mas que muitas eu também acredito que eu aprendi coisas com ele, por óbvio, mas também algumas que eu também carrego, que facilitaram. A gente teve... Ele transformou, né, como líder, mas como tudo, né, e ele mesmo fala isso, né, ninguém faz nada sozinho. Ele tinha um time de líderes que o ajudavam nessa jornada. Eu acho legal que traz algumas características que são bem interessantes, né? Porque às vezes se observa não acontecer isso, né? O caso de sim, a liderança presente, estar na loja lá, ou seja, onde que a informação está, onde o cliente está, onde a experiência está acontecendo, porque às vezes é normal, a gente vê muito isso acontecer, né? Às vezes vai subindo, vai verticalizando a hierarquia e quando vê, a pessoa está distante mesmo, da onde está acontecendo a coisa mesmo, né? Então traz alguma essência, alguns princípios bem importantes, né? Muito, muito. E ele tinha essa presença, uma pessoa simples, de fácil acesso. Então, acho que isso é uma das coisas, né? E isso foi a transformação da Renner. Saiu de uma empresa familiar para uma empresa que tem hoje mais de 600 lojas, né, no Brasil, né, na Argentina, no Uruguai. Eu, apesar de ter saído em 2019, ainda hoje sou acionista da empresa. Acredito que ainda é a melhor empresa de varejo de moda do Brasil, né? Então, acho que tem o seu caminho aí, né?
Foi uma boa passagem, uma boa escola. Imagino. Acho que também deixei um legado lá, né? Uma das frases que, na época, que eu pude colaborar bastante com a cultura, que era o dá para fazer. Né? Que eu sempre falava que, e na verdade até hoje, né, tudo é possível de ser feito, né? Isso está na nossa cabeça, né? Se a gente não se coloca muitos limites, né? Se a gente se desafia, a gente vai em frente. Se a gente já sai dizendo que o jogo é difícil, não dá para fazer, o que acontece? E um líder não pode passar essa. Né? Então, a gente tem que acreditar que dá para fazer, que é possível, que dá para ir para frente. Né? Então, acho que eu pude colaborar não só com estratégias e resultados, etc., mas também com a cultura da empresa durante muitos anos. Legal. E agora novos voos. Com certeza. Acho legal. Eu falo com o pessoal assim, eu digo assim, cara, se é para me dizer que a estratégia não vai funcionar, que quem me diga sejam os dados. Quem me diga seja a realidade. Não que a gente, cara, vamos lá, vamos fazer, vamos testar, vamos botar isso em ação e ver, realmente, isso aqui não funcionou, mas vamos lá, não, eu disse assim, se a gente vai, o que trouxe, né, se vai já achando que não vai dar, não vai dar, né. Aí você já começa com o sentido de que é impossível ser feito, que é difícil, aí realmente fica complicado. Então, acho que é muito importante tu acreditar, tu ter convicção. Principalmente quando tu quer empreender, tu quer fazer diferente. Tu tem que se cercar de informações, de pessoas boas, de dados, de informações, mas chega um momento que o líder tem que ter convicção de que, apesar de algumas coisas, aquele é o caminho. Aquela é a direção. E se não for exatamente aquele caminho, tu vai ajustar nessa jornada. Mas tem que acreditar nessa direção, tem que, obviamente, usar todas as possibilidades de dados de confirmação, de conversas, de trocas de ideias, de benches, de pesquisas, mas no final das contas precisa de uma direção e fazer um novo, fazer coisas que não foram feitas, ou em mercados, situações diferentes, precisa de convicção. Não vai ter certeza de tudo. Tem que ir no caminho, na direção e ajustar a rota. Acreditar. Quais foram para ti, Emerson, nessa jornada, assim, os maiores desafios? Assim, tipo assim, dizer, cara, os momentos de assim, opa, esse momento, cara, difícil aqui. Momentos de dificuldades, assim, desafios, assim, no momento que pode dizer assim, cara, esse foi alguns momentos de realmente coisas difíceis de passar, de superar e tudo mais. Quais foram esses na tua... Aí pensando não necessariamente... falando no Emerson, né? Não necessariamente só ele, né? Mas essa trajetória. Quais são os principais desafios? Olha, eu acho que o principal desafio é a gente se preparar para as transformações, para as mudanças pessoalmente, tá? Mas sem perder a maneira de dar exemplo para as pessoas. Ou seja, existem muitas coisas ao nosso entorno, né? Muitas provocações, e você tem que se manter dentro da tua forma de fazer as coisas, de dar exemplo para o teu time, né? Ou seja, isso é um desafio constante. Muitas tentações, assim, de repente se comportar de outras maneiras, mas manter isso, você aprimorar o teu comportamento, tuas atitudes, mas sem perder os teus valores essenciais, né, a tua forma de dar exemplos para o time, porque isso tem um desgaste psicológico. Quanto mais a gente sobe na liderança, ele é bastante relevante. Tem que ter resiliência. Então isso é um desafio gigante, porque tu tem uma responsabilidade muito grande, né, com todas as pessoas que estão ao teu entorno,
com as famílias daquelas pessoas que estão ao teu entorno, né? Então, tu tem que ir elevando o teu nível de resiliência, né? De saber tomar as decisões, né? De saber conduzir esses temas, né? Então, tudo isso te gera um nível de inquietação, vamos dizer assim, grande, porque quanto mais tu sobe, às vezes, mais sozinho tu está em algumas decisões ou em algumas reflexões. Então, isso eu acho um desafio, acho que para maior, não sei se eu posso estar enganado, né, mas é um desafio da liderança, você fazer isso de uma maneira que você continue dando exemplos para as pessoas. Porque você ser exemplo para as pessoas é um desafio grande, constante. Quando tu vai mudando de posições, de responsabilidade, de abrangência do que tu faz, né? Vamos dar o exemplo aqui, vamos voltar ao Galo. Ser o CEO de uma empresa e continuar passando a presença de estar na loja, tu concorda que é um desafio? Porra, imagina. Então tu continuar crescendo na tua carreira, continuar a estar próximo, presente das pessoas, não ser um líder de gabinete, né? De você estar psicologicamente preparado para ouvir todas as coisas, conversar, né? Tentar dar fazer uma provocação, é um desafio. Eu entendo que esse para mim é um desafio grande e constante. Com certeza. E se for pensar, né, tô refletindo olhando para outro lado, né? Deixa eu olhar para cá, né? E se for pensar, né, quanto mais vai elevando, né, mais também tu se torna, mais pessoas te enxergam, né? Então, assim, mais pessoas que te enxergam e que não necessariamente, imagina, tava lá quando tava como diretor, beleza, quantas pessoas sabem quem é o Emerson diretor? Só que todas as pessoas que estão nessa estrutura, até o estagiário, às vezes pode chegar e falar assim, pô, mas o que tá errado, né? Mas não é o fato de ser o estagiário, que às vezes aquela opinião, às vezes não vai impactar na pessoa que tá lá, a diretora é uma pessoa também, né? Claro. Mas, por que eu acho que é um desafio grande que você tem? Porque você tem que passar o exemplo para essas pessoas. Tu tem uma responsabilidade como ser humano, como líder, né? Para ajudar a inspirar essas pessoas. Então, eu acho que isso é um desafio constante na tua trajetória de líder, tu ir mudando o teu, né, dentro da companhia, funções, áreas, né, de gerente geral, diretor executivo, e você manter uma postura que sirva de exemplo para as pessoas. Isso. Você tem que trabalhar isso em você constantemente. Que tipo de pessoa e líder eu quero ser para dar exemplo para essas pessoas? É uma cobrança. E teve uma outra coisa que é interessante que eu não criei essas palavras, mas eu juntei elas e criei um conceitozinho. Que eu acho que na vida corporativa, mas eu acho que em qualquer espaço da sociedade, elas são determinantes, que é o EVIP. Ego, vaidade, interesse e poder. A humanidade, né, a sociedade, as organizações, todos nós somos movidos por isso aqui. Todos nós temos ego, todos nós temos nossas vaidades, todos nós temos nossos interesses, e a nossa sociedade ela é movida por poder. Eu prefiro trocar poder por responsabilidade, mas o poder ainda é uma coisa que move muita coisa. A questão não é você não ter ego, mas ter o teu ego, Controlado. é um ego administrado, as tuas vaidades são vaidades que conseguem ser... Porque se a gente for olhar, qualquer conquista tem um percentual de ego por trás, né? Por que a gente quer conquistar algo? Tem, né? Se ele é bem controlado, ele é o motor. Perfeito. E se tu tem vaidades que não são vaidades à flor da pele, que são vaidades que você consegue de uma maneira ou outra, né, trazer isso num nível de harmonia, né, que não são aquelas coisas
que quebram a harmonia do ambiente, que os interesses são os em cima da mesa, são claros, são objetivos, né? Que você entende que a sociedade ainda é movida pelo poder, mas que tu troca por responsabilidade para ter entregável, para que você faça mudar as coisas, para que tu contribua para que as coisas sejam melhor. Tu entende que se você conseguir, mas de qualquer maneira, quando a gente se dá conta que isso mexe, eu posso saber também orquestrar isso. Liderança é isso. Se eu olho para meus liderados, talvez o botão que eu aperte mais para mover ele seja o da vaidade. Tá? Então, isso é uma coisa que eu posso dizer que foi uma das minhas aprendizados que eu resolvi juntar isso de uma maneira até para ajudar na contratação de pessoas. Quando eu vou entrevistar uma pessoa, conversar com uma pessoa para trabalhar comigo, eu tento entender como que é isso para ele. Em que calibragem tá? Como que eu vejo ele? Nesses 4 palavras. Porque se você contrata uma pessoa com um ego inflado, vaidades à flor da pele, que os interesses não são muito claros e que gosta de poder, o que é isso? Isso é uma bomba. Então, isso foi um framework que eu desenvolvi para me ajudar a entender melhor e escolher melhor as pessoas que trabalhavam comigo. E até hoje eu faço isso. Eu, inclusive, escrevi um artigo sobre isso, acho que foi publicado na Zero Hora, e está no site da Live também. Tá? Se alguém quiser ler, o artigo está lá no site da minha empresa. Eu explico um pouco mais em detalhes esse tema. Que legal, legal. E Emerson, fala bastante, né, sobre a questão da transformação, né, das empresas. Transformação. Quais são Hoje, claro, tem vários temas, né, no hype, em alta, etc. Mas quais são as principais que tu vê hoje, assim, as transformações acontecendo nas empresas e como que a gente pode estar conectado a elas? Nós, conectado a elas, quem está assistindo aqui, dono de negócio, empresário, né, quem tem a sua empresa e tudo mais, como a gente pode estar conectado a essas transformações? Boa pergunta. Eu acho que primeiro é a gente entender que o mundo ele está passando por uma transformação bastante relevante. A questão geopolítica, a forma, né, de governar os países e da sociedade interagir com isso também está tendo uma mudança relevante. Parte disso porque o ser humano desenvolveu novas tecnologias, novas formas que propiciam, né, uma democratização de acesso à informação e etc. Então, o que leva o nível de, vamos dizer assim, de um conflito. Isso a gente está vendo no mundo inteiro. Eu diria que tem que observar não as tecnologias pelas tecnologias, mas o que as tecnologias estão representando nas mudanças do ambiente. Exemplo, a gente tem claramente aí uma questão geopolítica, né, entre Estados Unidos, China, né, quem é que vai dominar quem vai ser o que domina o mundo, o que é a referência mundial. E aí a gente está vendo essas discussões sobre tarifas e tudo mais, que eu acho que tem um papel, mas eu acho que tem outras coisas que é mais profundo do que isso. Eu acho que quem vai dominar essa guerra, né, pelo domínio da tecnologia, né, que vão propiciar esse poder, essa dominância do mundo. Por exemplo, IA, computação quântica, exploração espacial. Então tem muita coisa nesse campo. Eu diria que a gente tem que olhar para as nossas organizações e ver que o que está vindo pela frente será um mundo onde terá uma combinação
muito forte entre tecnologia e ser humano, mas quase uma simbiose. Pensa que os robôs, as máquinas com os seres humanos. Eu até faço uma provocação que é: será em que momento que nós teremos uma área na empresa tipo recursos robóticos, em vez de recursos humanos só? Quando que isso vai ser necessário? Como que essas coisas vão se convergir e trabalhar conjuntamente? Então, eu acho que é um ponto bem importante estar observando essa transformação que está por vir aí para os próximos 5 a 10 anos, que vai ser mais material. Vamos imaginar que os robôs humanoides estejam andando entre nós. Como funcionaria isso? Mas eu acho que o primeiro passo dessa transformação é a liderança da companhia, os donos, os sócios, os diretores, etc. Fazer a leitura desse ambiente, saber que eu tenho que começar a construir, né, em paralelo à minha avenida que me sustenta hoje, eu tenho que começar a construir uma nova avenida que vem pela frente. É a história das empresas ambidestras. Eu vou ter que trabalhar o meu dia a dia, a minha operação, que é o que me paga as contas. De qualquer maneira, eu tenho que começar a pensar no novo, porque o novo é disruptivo. Eu vou fazer uma comparação para ti. Esses dias eu passei por uma das empresas que eu trabalho, no comitê de digital, porque a gente fala muito sobre IA, né? E 90% de um agente de IA que é criado não é IA. É software, é infraestrutura tradicional de tecnologia. 10% é IA. Sabe quantos por cento a nossa cabeça representa no nosso corpo? Em peso? Da cabeça, não lembro. Eu lembro do cérebro, que era em torno de 2,5%. Nossa cabeça é 7, 8, em média, 9%. Então, tu pensa que para você construir um agente de IA, 10% é IA. Então, tenta imaginar o teu corpo pensando que a IA, a IA geral que vai ser criada, que é o cérebro computacional, né, ele vai precisar de um corpo. É essa a relação. Porque assim, toda vez que a gente tem uma mudança, tem uma fase da mudança, em qualquer mudança, e que para algumas pessoas vão pegar isso vai bater de uma forma mais forte ou menos forte, que a primeira fase de uma mudança é a negação. Né? Tem uma resistência ali para depois, uma aceitação, às vezes até entra na fase da depressão, né? E aí depois, né, para ter essa gestão. Existe, né, assim, uma fase de negação. Pelo teu conhecimento, acredita que tem alguma área, algum tipo de negócio que não será impactado por isso? Eu não acredito. Todas, de alguma forma, serão impactadas. Umas mais, outras menos, mas elas serão impactadas. E, detalhe, de novo, a analogia que eu estou fazendo da cabeça com o resto do corpo é porque a IA, ela não vai trabalhar sozinha, ela é uma combinação de tecnologias. É como o teu corpo. Tu precisa dos braços, precisa das pernas, precisa dos outros órgãos. Então, a IA é o cérebro, mas tem uma série de outras tecnologias que, combinadas com ela, vão materializar essa mudança gigante que está aí. Que ela ainda não é material na rua para nós, na maior parte dos casos. IA não é só já o ChatGPT, etc. É que eu digo, assim, para ser talvez um pouco mais didático, nas empresas eu digo que tem 3 tipos de IA, 3 formas. Tu tem a IA que você usa nos aplicativos, né, para você melhorar teu dia a dia, né, tuas rotinas, tuas atividades, né. Tu tem as IAs que já vêm embarcada nas ferramentas, nos softwares, né, elas estão dentro, já estão mais organizadas, com fluxos, com dados, com armazenamento mais estruturado. E tu tem a IA que realmente transforma o teu negócio, né, que é aquela que você vai usar os dados do teu negócio.
o conhecimento do teu negócio, cruzando com os dados do teu mercado que você atua, ou daquele que você quer atuar. Esse aqui, ele vai ter a capacidade de mudar modelos de negócio, né? Portfólio de produtos e serviços, né? Experiência de canais. Então, tu tem uma série de... Então, tem uma, né? Tem uma jornada, mas eu não vejo... eu até... Vai estar saindo no meu LinkedIn hoje. Vocês já viram falar, obviamente, né, o conceito do VUCA e do BANI, né? Sim. Eu estou atualizando esse conceito para um que eu estou criando e lançando hoje, tá? Que eu acho que ele está mais atual, que é o conceito NIC. Nós estamos num momento da humanidade que tem uma total imprevisibilidade. Eu tenho dificuldade de prever, planejar coisas. Eu estou num mundo instável, totalmente instável. É guerra, questões geopolíticas, pandemias, enchentes. Ou seja, ele realmente... a capacidade de ter coisas que te geram uma estabilidade gigante, elas são muito grandes. Nós estamos num mundo instantâneo, onde as pessoas não têm mais paciência para esperar. As novas gerações, as tecnologias propiciaram essa resposta. A resposta tem que ser muito de bate-pronto. E nós estamos num mundo extremamente conectado. Ou seja, uma coisa dá reflexo na outra e vice-versa. Imprevisível, instável, conectado e instantâneo. Unique. In English. Por que isso? Quando tu vê instável, nós fomos acostumados, talvez, a criar empresas até o século XX que fossem empresas bem estruturadas, né? Robustas. Não que tu não tenha hoje, mas hoje tu precisa de empresas resilientes para essa instabilidade. Tu precisa de coisas mais flexíveis, que se adaptem melhor a esse monte de rupturas que acontecem o tempo inteiro. Então, eu tenho que me preparar para a instabilidade e não para a estabilidade. Aí tá um ponto bem interessante, né? Me preparar para a instabilidade. É um tipo de preparo, é um tipo de habilidade a ser construída nesse cenário, nesse mundo. Exato. Líderes resilientes, líder acostumado a lidar com momentos de crise, conflitos, situações inesperadas. Como que as empresas se preparam para mudar de lugares, né? Então, ele requer isso. Um mundo mais instantâneo, onde o cliente quer uma experiência, quer uma resposta. Não dá para demorar um mês para tu dar uma resposta para ele, né? Onde o nosso colaborador, o nosso cliente, o ecossistema, tudo tem que estar conectado para você. Como é que eu vou saber o que está acontecendo se eu estou totalmente desconectado do que está rolando lá fora? Porque o cliente quer as coisas instantâneas. Se eu estiver desconectado desse ecossistema, desse processo, eu estou fora. Então, se eu tenho um mundo unique e um mundo que tem tecnologias que geram uma capacidade de disrupção exponencial, como que eu me preparo para isso? Como que eu organizo a minha empresa, meu negócio, para, enquanto eu trabalho aquilo que me sustenta, eu vou criando capacidades, eu vou estudando, eu vou experimentando, né? Mas só que eu sugiro que a gente não, com a questão da IA, que a gente não deixe isso para muito tempo. Eu diria que aqui não é uma previsão, é apenas uma reflexão. Eu acho que até nós temos as empresas que não tiverem um nível de uso, de explorar essas tecnologias que pegam a IA e essa combinação de tecnologias que trazem essa nova visão até por 2028, 2029, terão sérias dificuldades de
de operar. Façam essa reflexão. Eu não estou dizendo que é exatamente essa data. 28, 29. Estou dizendo que o que está se desenhando pela exponencialidade, né, da tecnologia, da propagação, da evolução. Tu vê o ChatGPT, o que aconteceu, né? 2 anos, o que é uma bela reflexão. Então, o que a gente estuda, eu, adicionalmente a isso, eu tenho umas teses de investimento, tudo relacionado à tecnologia. Então, todas essas relacionadas às tecnologias, que é essa combinação de tecnologias. IA, computação quântica, chips avançados para robótica, a questão de conectividade, conexão e satélites, né? Então, essas e outras tecnologias, né, que vão formar esse novo ambiente aí na frente. Os robôs e os robôs humanoides. Então, porque hoje não é material, né? Por exemplo, como é que tu vai ter um carro autônomo, um trator autônomo, no meio de uma lavoura onde você não tem conectividade? Sim. Mas tu imagina quando isso for possível com satélite em qualquer lugar. Os drones, os robôs todos andando sozinhos, né? Plantando, colhendo. Olha o tamanho da mudança que isso pode ter. E como é que faz? Antes de eu ter, na pergunta, não está inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, no YouTube Breedercast, se inscreve, ativa as notificações para receber toda vez que tiver um episódio novo. Vamos dar um serviço, né? Vamos fazer o tema de casa. Como é que a IA, essas tecnologias, tem, porque eu, obviamente, né? Antes de conversar, vamos lá dar uma cavucada lá no LinkedIn do homem, né? Vamos ver o que está acontecendo ali. Como que a IA tem impactado, trata sobre isso, nos conselhos de administração de empresas? Olha, é um tema bastante falado, tá? Mas a minha sensação, tá? Minha percepção que ainda é muito porque alguém está fazendo isso, né? Eu acho que a gente precisa descer num nível mais profundo. E aqui vem a minha sugestão. Eu sempre falo que muitas das empresas têm um conselho de pessoas, de gente. Tem um comitê de pessoas, de gente que trabalha com o conselho, né? Tem um conselheiro, tem as reuniões de conselho, e o conselho, né, elege uma pessoa do conselho, algumas pessoas do conselho, para ter um tempo mais forte, com mais abrangência, com mais profundidade para tratar do tema de gente, etc. Em 4 dos conselhos que eu participo, eu sou líder do comitê de digital dessas empresas, porque eu acho que precisa profundidade nesse tema. Não é simplesmente usar as ferramentas disponíveis. Qual é a estratégia? Por onde eu vou começar? Aonde que me traz mais retorno? Aonde que mexe no ponteiro do negócio? Não só de produtividade e redução de custo. Eu tenho que fazer a produtividade e a redução de custo, por óbvio. Mas eu também tenho que olhar para o meu modelo de negócio. O que isso muda no meu modelo de negócio? Para isso, tu precisa profundidade. Qual é a arquitetura tecnológica que eu vou usar para isso? Por exemplo, uma das coisas que a gente vê muito. Eu estou construindo uma IA aqui na minha empresa. Tu está construindo uma IA? Ou tu está construindo um agente ou alguma coisa, e tu está usando um modelo de IA já existente. Então, os modelos de LLM, de IA generativa, praticamente todos são criados pelos americanos e pelos chineses. A gente usa esses modelos para desenvolver certas aplicações. Então, tudo isso tem que ter um aprofundamento de discussão. E implantar IA não é só uma questão tecnológica. É uma mudança cultural, uma mudança organizacional, uma estratégia mesmo, um roadmap, com o que fazer primeiro. E se você começa a colocar um monte de IA e você não organiza a casa, daqui a pouco tu está construindo uma casa em cima de uma palafita.
dados que não são cuidados. Né? Então, eu entendo que existe essa discussão. Os conselhos está muito forte, como está em qualquer lugar. Né? Mas se eu pudesse fazer uma reflexão aqui, eu sugiro que as companhias que têm conselhos de administração, conselhos consultivos, elejam, né, um conselheiro com experiência nesse tema e criem um comitê de digital para discutir as questões de tecnologia, transformação digital, negócios digitais, etc. Para ter aprofundamento. Porque isso é uma questão de cultura. Não é uma coisa que tu resolve, faz um plano, cria um roadmap e está resolvido. Não é. Coisa que tem que ter debate, tem que ter conversa. É uma construção, é uma jornada. É interessante, né? Claro, se fala muita coisa, né? Mas e essa profundidade, né? Importante. E Emerson, como é que vai surgindo, né? Para mim vai surgindo algumas curiosidades ao longo da conversa, né? Como é que assim, porque querendo ou não, às vezes na minha visão, né? Eu tenho muito essa imagem, tá no lado diferente do balcão. Quando, primeiro, eu vendo uma carreira corporativa, na corporativa, cresço, chego a diretora, etc. Tenho ali, estou cuidando da empresa, na operação e tudo mais, etc. ali, e tudo mais. E depois eu faço também, né, que também faz hoje, a questão de investidor. Que é quem está... Na minha cabeça é muito isso. Agora eu estou do outro lado da bancada, que eu estou olhando para negócios, avaliando e vendo, né, obviamente, se, né, dentro das minhas teses, etc. Como é que é hoje, assim, claro, tem as tuas teses e tudo mais, né, os caminhos para investir, mas eu queria pegar pelo lado de quem está à frente desse negócio. Vamos supor, chegar lá, uma pessoa vai apresentar, está dentro da tua tese, etc., dentro do que pensa em investir e tudo mais. Mas o que tu enxerga no empreendedor, no empresário, que te faz validar, beleza, vamos tocar em frente, ou tese maravilhosa, plano de negócio legal, mas não senti firmeza, não vou entrar nessa. Pensando na pessoa que está ali. Antes de chegar nas pessoas, eu olho se o negócio hoje em dia ele tem 3 perfis bem claros. Uma pessoa que conhece o negócio que ele está querendo resolver a dor do cliente, que é a pessoa que está conectada com o mercado, que realmente conhece daquilo que ele está querendo construir. Então, uma pessoa de negócio. Uma pessoa de produto, que é a pessoa que vai fazer a leitura do cara que conhece o negócio, o mercado, o que o cliente quer comprar, né? Que vai pegar desse cara de negócio e vai traduzir em como é que eu crio um produto para entregar isso para o cliente. Depois, uma pessoa de tecnologia. A primeira coisa que eu olho é, a empresa tem esses 3 perfis bem claros? Pode ser que no início uma está fazendo os 2 perfis, mas é bem desafiador. Né? Então eu olho se tem esses 3 perfis. E aí olho a vontade da pessoa, os olhos, o brilho nos olhos. Entra o... Como é que é? O EVIP? EVIP? Entra. Porque tu vai analisar isso. Né? Tu precisa de pessoas que sejam ambiciosas, resilientes, né? que queiram correr risco, porque se você fizer mais do mesmo, tu não vai, né, tornar um negócio exponencial e crescer. Então, tu vai analisar todas essas coisas. Né? Postura do cara, né? Na apresentação, na determinação, a energia, né? O repertório, né? Se ele tem repertório do que ele está falando. Se não é só o PowerPoint. O PowerPoint aceita qualquer coisa. Né? Se tu perguntar, se tu visitar, se tu olhar, né? Como é que vem essa resposta.
Eu uso o eVip, eu uso essa interação de conhecer, mas eu olho esses 3 perfis, tá? Como dica, eu olho, se tem claramente esses 3 perfis na startup. Legal, legal. E Emerson, estamos já caminhando já para o finalzinho do podcast, mas conectar uma coisa com a outra. Lá no início da jornada tinha muito clareza, primeiro, dos 5 pilares, né, de conhecimento, a faculdade, uma visão muito clara dos primeiros anos, né, adquirir conhecimento, o último ano, e a visão muito clara de atingir a independência financeira com 45 anos. Eu não sei qual o estágio do Emerson, mas, olhando para isso tudo, o que hoje te move? O que hoje move o Emerson? Né? Que a gente tá falando antes de entrar no ar, né? Um monte de coisa. Viagem, vai para São Paulo, Santa Catarina, Nordeste. Falou qual que era lá do Logos. Que aí tinha comentado antes que é Jaraguá, é Malve, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Jaraguá. Ou seja, bastante energia, bastante coisa. O que hoje te move? Uma boa pergunta. Eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de desafio, eu gosto de aprender, eu gosto de trocar ideias com pessoas, eu gosto de transformar os lugares onde eu me envolvo, eu gosto de ajudar nessa transformação. Isso me move. Assim, pegar uma situação para levar para o como que eu vou contribuir, como que eu vou provocar, como que eu vou ajudar, né? Como que eu vou aprender com esse time, como eu vou me desafiar para buscar novos conhecimentos. Isso gera uma inquietação, uma motivação, né, gigantesca. Então, eu não sou uma pessoa que gosta de ficar parado. Eu gosto de ler, de buscar conhecimento. Então, isso move. Vou pegar uma empresa agora, vou fazer tem um novo desafio. Então, eu vou estudar, Vou te falar um caso que aconteceu recentemente. Uma pessoa me procurou. Eu conheço a empresa, né, de ver, né, lojas, etc., em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas nunca tive aprofundamento. E por curiosidade, como eu trabalho com IA, eu fiz a IA criar um relatório para mim da empresa. Inteiro, tudo sobre a empresa. E é impressionante, claro que tem muitas coisas a serem validadas, mas tu pode ter uma boa visão hoje, mesmo não estando ainda dentro da empresa de tudo que tem. Então, tu vê, eu já me motivei, tipo assim, puta, como é que eu posso ajudar? Como que eu posso colaborar com essa pessoa, com essa empresa? Então, acho que isso é uma coisa que me motiva muito. Né? O conhecimento, o aprendizado e a questão de transformar. Por isso que na minha consultoria livre, a gente tudo trabalha, a gente quer trabalhar as coisas de transformar. Nunca eu saio do lugar para o outro e faço melhor, faço diferente, crio uma nova situação. Então, isso me motiva bastante. Por natureza, eu sou uma pessoa bastante inquieta. Tá? E outra coisa que me motiva muito é estudar tecnologias. Tá? Eu estudo isso constantemente. Inclusive das teses de investimento que eu tenho lá fora. Legal. Uma coisa que eu tenho gostado muito, né? O podcast, para mim, é uma escola. E é uma escola e uma coisa que eu tenho cada vez mais absoluta convicção. E é convicção porque, na verdade, assim, obviamente, tem tudo a ver com o que a gente faz na Breeder, que é a Breeder Educação. Mas, conversando com pessoas, e cada vez o Emerson, agora com o Emerson também validando isso. Recentemente tivemos gravação com o Fred, que é CEO da Hora Uni, que também é a mesma coisa, com diversas pessoas que já passaram para cá, o quanto conhecimento, educação, estudo, quanto isso que faz diferença. E, infelizmente, às vezes a gente está hoje a educação talvez seja um calcanhar de Aquiles, a educação tradicional, né? No nosso país, felizmente, existem inúmeras iniciativas, né, para trazer educação, mas a importância que a educação tem, não se chega lá, não se chega a qualquer lugar sem muito estudo, sem muito conhecimento. Eu acho que isso é importante desmistificar, se ainda existe, e claro, existe, né? Às vezes a gente só está numa bolha, né?
o mito de que às vezes a pessoa vai chegar em determinado lugar sem conhecimento, sem educação, sem sentar a bunda e abrir um livro e estudar, se dedicar. Qual a importância na tua visão da educação nesse processo? Total. Educação, como tu falaste, não é a educação formal só das escolas, das universidades, etc. Tu está constantemente estudando, lendo, se atualizando, né? Eu, por exemplo, eu uso o LinkedIn, o X e um Instagram. Eu tenho todas as coisas que eu preciso e que é meu interesse de conhecimento. Em vez de eu ficar procurando, eu vou lá e marco para que me mande a informação. Todos os meus temas de interesse. Para mim ler, estudar. Né? Tá aqui interessante, vou me aprofundar nesse tema. Então, a educação não é educação só formal, ela é contínua. Eu, né, estou lendo A Próxima Onda, que é um livro sobre inteligência artificial, né, consultor consciente, ou seja, vários... A gente tem que estar sempre lendo alguma coisa, essa curiosidade de aprender de todas as formas, tá? Com as pessoas, com os livros. Quem está acompanhando aqui está aprendendo uma aula. E outra, eu, por exemplo, tu trabalha, a tua empresa é de educação, é de treinamento, é de conhecimento, correto? Exato. Então, é uma das coisas que eu faço com todo o prazer, que, como eu te falei antes de entrar aqui, uma das frentes que eu elegi quando saí foi colaborar, né, de alguma maneira com a educação, de uma forma pro bono, né, por isso participo da Mais Pra Ti. Isso é um legado que eu trago do meu pai. O meu pai, no início da década de 70, criou um CTG na minha cidade, Esmeralda, CTG Porteiro dos Guachos, que todo o dinheiro que foi criado, ele como o fundador e outras pessoas que ajudaram ele a fundar, toda a arrecadação desse rodeio crioulo era para comprar livros e coisas para o colégio. Eu tu vê. Não está conectado. Né? Lá atrás, né, como aprendi, como vi isso, e hoje eu uso parte do meu tempo, de algum recurso que eu consigo, ajudar em questões de educação, porque é a única coisa que transforma. Educação, conhecimento, não podemos confundir informação, que é o que está nas redes sociais, com conhecimento, com educação, com sabedoria. Isso tem que ter mais profundidade. Mas é isso que transforma. Então, eu recomendo que a gente esteja sempre estudando, né, lendo. Né. E hoje nós temos uma época que também pode ser, dependendo como quiser olhar, né, uma bênção de tantos formatos para a gente poder aprender, né? E aí eu vou contar uma página, talvez não esperada, de quem tem uma empresa de educação, né? Eu lembro quando eu era criança, eu devia ter uns 8, 9 anos, eu tinha uma prima, tenho uma prima, né, até hoje, mas ela estava se formando no colégio. Ela disse que ia se formar, eu falei, tá, então vai acabar o colégio para ti? Eu perguntei, né? Daí ela disse, sim, acaba o colégio. Eu falei, nunca mais vai estudar? Eu falei, nossa, que coisa boa. Porque para mim estudo era isso, uma coisa chata. E eu falei, meu Deus, eu quero que esse dia chegue logo. Só que daí foi fazer faculdade, etc. Mas durante muito tempo, o estudo, a educação, para mim foi uma obrigação. Uma obrigação no sentido de que eu senti, tá, eu tenho que fazer. Tenho que fazer, tenho que estudar. Né? Se quero ser alguém, eu tenho que. Porque às vezes é muito relacionado a que nem o pessoal assim, eu não gosto de ir pra academia. Isso não é questão de gostar, é questão de fazer um exercício e estudar também. Não necessariamente não começa pelo gosto, mas talvez tu adquira. E eu, durante algum tempo, é o momento que conectou o conhecimento com o desejo. Cara, eu nunca li tanto livro, né? A casa hoje tem livro espalhado para tudo que é lugar, assim, livro e aí curso conhecimento. Então, assim, não precisa, às vezes, quem tá olhando ali, diz assim, mas eu não gosto. Cara, não sei. Encontra a tua motivação, encontra o teu desejo. E quando ela encontrar o desejo, assim, cara, dá sede de aprender o negócio.
E tem que, eu estou programando já o meu próximo curso para março do ano que vem no MIT, que é um curso sobre uma continuidade do primeiro, transformação de negócios organizacional e digital em virtude da IA. Tem que estar sempre estudando. As coisas vão mudando, né? Cada vez mais. E todo mundo está falando que a IA vem para fazer uma mudança significativa. De acordo. Mas para mim a mudança significativa é a IA combinada com algumas outras tecnologias. É isso que vai fazer uma disrupção gigante. A IA, o cérebro e as outras tecnologias, vamos entender que é como se fossem as demais partes de um corpo humano. Essa junção vai ser bastante forte. Legal. Emerson, uma última para a gente encerrar. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa a notificação. Emerson, com toda essa experiência profissional e também pessoal, né, ao longo dessa evolução em carreira e tudo mais, com todo esse aprendizado, se tu pudesse, sei que é uma pergunta impossível, mas, né, cara, é também impossível hoje, né? Que tanta coisa que dizer que era impossível e já não é mais impossível, exato, que talvez, né, isso já envelheça mal, isso. Mas sabendo tudo que sabe hoje, o que passou, dificuldades, desafios, acertos e erros, o que fosse, né, voltar lá para o Emerson começando, o que tu faria de diferente? Eu acho que poderia fazer algumas coisas diferentes. Primeiro, eu me daria conta mais cedo da importância, né, das conexões e relações, né, com pessoas em geral. Eu daria mais importância para isso. Eu acho que isso é uma das coisas que às vezes a gente, né, eu acho que a gente foi criado numa época que a gente foi mais acostumado a ser tarefeiro, operar no automático, que a gente não se dava conta de algumas coisas mais cedo. Tu vai adquirindo essa capacidade de entender essa questão do relacionamento, das conexões, etc., um pouco mais tarde. Então, não sei se acontece contigo, mas eu teria, se eu pudesse voltar atrás, eu teria me preocupado com isso talvez um pouquinho antes. Isso é uma das coisas que eu teria feito antes. Né? E eu teria empreendido em coisas de tecnologia antes do que eu estou fazendo. Tem duas coisas que se eu pudesse voltar atrás, eu faria, seria essas. Acho que as duas principais. E se eu pudesse deixar uma frase de reflexão, eu faço isso nos palestras, etc. Eu acho que o grande desafio nosso com tudo que está acontecendo agora, no século XXI, e o que vai acontecer nos próximos anos, é que nós, seres humanos, vamos precisar realmente sermos humanos. Porque as máquinas vão fazer as coisas automáticas muito melhores do que nós. Então, e nós fomos aí no século XX até muito programado para algumas coisas mais tarefeiras, rotineiras e etc. Então, vai chegar agora, nós vamos ter que saber mais de inovação, empatia, conexão, ser humano efetivamente. Recentemente eu vi uma frase que dizia que, uma tese, né, que justamente dizia que a inteligência artificial veio para desescravizar o ser humano. Desescravizar no sentido de que o ser humano, para a tarefa repetitiva, a inteligência, as automações, etc., a tecnologia, de uma forma geral, ela vai fazer uma maestria maior, sem cansar, sem uma precisão, né, assim como já tem inúmeras tecnologias,
e que vai libertar o ser humano para trazer o que tem de melhor do ser humano, né? A criatividade, a inovação, o pensamento, a conexão, empatia, etc. Exatamente. E isso é uma questão mental, né? Essa descasualização tem que começar com a gente. A mudança começa com cada um de nós. Eu entender que o mundo está mudando e vai mudar, e eu tenho que me adequar a isso. Como que eu vou me recapacitar? Como que eu vou me reorganizar? Talvez eu tenha que ter muito mais de um trabalho. As coisas não vão ser mais tão lineares. Tipo assim, é uma mudança de comportamento, de uma reflexão grande que a gente vai ter que fazer. Com certeza. Emerson, muito obrigado mais uma vez. Eu estava aqui, enquanto estava falando, eu estava pensando nisso. E eu falei assim, já é a segunda tempo de maior qualidade que eu tenho com o Emerson, primeiro no congresso, quando palestrou, e agora, tempo de excelente qualidade. Eu estava pensando, eu espero algum dia poder retribuir tudo que eu aprendi contigo e tudo que essa entrega, trazendo aqui essa troca, essa energia, de alguma forma, algum dia poder retribuir, porque assim, não tem noção, assim, aula, para mim, uma aula, eu falei no início, né, eu vou como um aluno ali para aprender, e fantástico, e certamente, como foi fantástico para mim, a galera que está acompanhando, poder aprender, e mais, que eu gosto muito desse formato, ele é um formato que ele traz uma perpetuidade maior, né? Então tá ali. Estamos gravando hoje, daqui um mês, 2 meses. Só que daqui a pouco, daqui a um ano, as tecnologias serão outras. Mas a essência fica ali. Muito obrigado. Eu que agradeço, Thiago. E tu já está retribuindo, a gente troca, aprende um com o outro. E tu está levando educação, treinamento, conhecimento para outras pessoas. Então, eu fico feliz, né, de poder colaborar. Eu acho que é isso que transforma. Então, agradeço pelo convite e estou sempre à disposição no que eu puder ajudar. Obrigado pelo tempo. Valeu, Emerson. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, obrigado, galera. Pessoal. Obrigado aí acompanhando esse podcast. Até o próximo. Valeu, um abraço.